Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 28 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Renderam 30, 60, até 100 por um. Sem dúvida, todos nós queríamos pertencer a essa categoria que produz 100 por um. Mas para isso, precisa evitar as mortais armadilhas e se fortalecer com as virtudes humanas necessárias. A primeira armadilha é oferecer a Jesus a nossa casca e não o nosso coração, o chão batido e poeirento da nossa superficialidade, onde reina o encardido que devora e rouba a palavra. Contra isso, precisa de prudência e profundidade. Contra a armadilha dos espinheiros, que são os prazeres da vida, precisamos de temperança, fortaleza e constância. Vamos meditar juntos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Ele lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escuta, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitas vezes durante o ano, a liturgia nos repropõe esta leitura, porque é realmente fundamental para a vida do cristão. A primeira coisa que você pode observar é que esses terrenos, que representam a nossa alma, recebem todos a semente com alegria. Até o chão batido, que representa os que ouvem a palavra,
imediatamente a recebem com alegria. Portanto, não se trata de uma parábola que condena os ateus, os anticristos, os que rejeitam a Deus, mas pelo contrário é uma parábola para nós cristãos, para mim, para você. O primeiro perigo, tanto antigamente como hoje, é sem dúvida receber logo com alegria, sem se preocupar do depois. A primeira conversão é uma graça maravilhosa, pode mudar a vida, mas nem sempre. Existe a terrível possibilidade da porca voltar ao lodo de antes. Existe a possibilidade da semente ser roubada, devorada, sufocada, queimada. Muito depende do terreno. Vale a pena, portanto, se perguntar: o que acontece comigo? Que tipo de terreno eu sou? O que estou oferecendo à palavra? Eu tenho profundidade? Eu tenho espinhos no meu coração? Eu deixo as sementes de lado, no chão batido da beira do meu coração? Ou eu tenho um coração bom, que acolhe a palavra na profundidade e guarda tudo como Maria fez? Irmão, repare, a semente é sempre a mesma. Então, por que quando cai no chão de algumas almas as torna santas e quando cai no coração de outras não consegue produzir efeito nenhum? Evidentemente, tudo depende do terreno, depende da preparação do terreno. Alguém pensa que lançar a semente é pegar um punhado de sementes e lançá-las ao vento aleatoriamente. Mas qualquer bom agricultor sabe que semear exige inteligência e sabedoria. Mais difícil do que lançar a semente é preparar o terreno, adubá-lo, torná-lo fértil, arado e adapto a receber bem a semente. Nenhum agricultor é tão doido de lançar a semente ao vento, porque não recolherá pão no tempo da colheita. Isso que é tão lógico no campo humano não é tão simples no campo espiritual, porque se faz-se conta que tudo vai bem, em vez de ao contrário. No seara de Deus existem agricultores muito ruins que não sabem nem cultivar nem semear e dizem o importante é semear, outros recolherão. Mas esta é uma mentira que esconde a preguiça de trabalhar bem. O maior desafio é preparar o terreno em nós e preparar o terreno nos irmãos. Hoje isso é mais difícil do que nunca, porque estamos em um terremoto constante. O terreno em que vivemos está numa vibração constante. As ondas do terremoto o tornam totalmente instável, parece água, tanto que alguém define a nossa sociedade como sociedade líquida. As redes sociais colocaram o nosso mundo em constante terremoto emotivo. Você recebe a notícia que uma catástrofe natural matou 300 pessoas na Ásia e logo depois, em seguida, a notícia que Neymar marcou o gol do século. Qual coração vai aguentar uma sequência como essa de notícias e emoções bem diferentes? De repente, a alegria do gol te faz esquecer a morte de 300 pessoas e um dia você irá menosprezar a tua vida também. Não dá tempo nem de sentir o sofrimento dos familiares daqueles que morreram. Logo você passa para uma outra notícia e esquece a primeira. O mundo de hoje arranca teu coração e te torna um chão batido, onde as notícias correm como água. Ai de quem não se defende. Tudo se torna igual. Morte, esporte, crise política, atentado terrorista. Tudo está no mesmo nível. Um clique para tudo. Você tem poucos segundos para ficar triste e passados esses 5 segundos vem uma notícia alegre. Qual profundidade isso poderá criar em nós? Existe uma grande diferença entre informação e formação.
No Evangelho se diz que Maria guardava todas as coisas no seu coração. Quando os pastores foram visitá-la na gruta de Belém e falaram do anúncio dos anjos, ela não entendeu bem tudo, mas o Evangelho diz: guardava todas estas coisas no seu coração e as meditava. E também depois que se concluiu a perca e o reencontro de Jesus em Jerusalém, e eles retornaram a Nazaré, se diz: Maria guardava todas estas coisas no seu coração. A atitude de Maria é guardar e meditar. Não existe modo melhor para criar profundidade em nós. Maria cultivava seu terreno interior desta forma. Nem ela entendia tudo, mas também este não entender criava profundidade nela, porque a obrigava a refletir, orar, meditar, pedir luz. Tudo isso alargava a sua visão. Irmãos, o tudo logo estraga e se torna um chão batido. A segunda forma para adquirir profundidade e preparar bem o nosso terreno e o dos que acompanhamos é ter uma constante atenção consciente. Isso mesmo, ter uma constante atenção consciente. Viver e não se deixar viver. Não se deixar levar pela correnteza. Não empurrar com a barriga, mas escolher com consciência os passos para dar. Ter na mão o leme da nossa vida e não se deixar levar por qualquer vento é condição essencial de profundidade. Cada coisa que você faz, você pode se perguntar: por que estou fazendo isso? Qual é a finalidade do que estou fazendo? Qual é a motivação inicial? Tudo isso é importantíssimo para não engatar o piloto automático e bater no primeiro pico de montanha que aparecer. A dificuldade de fazer as coisas nasce normalmente da falta dessa pergunta. Quando uma pessoa não se lembra mais a motivação inicial do que está fazendo e nem tem clara a finalidade, sem dúvida vive desmotivado e frustrado. Dificilmente essa pessoa dará frutos. Essas considerações nos ajudam a entrar na profundidade dessa parábola e da nossa vida. Vamos, portanto, ouvir novamente o que Jesus quer nos dizer. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Ele lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada.
Logo que a escuta, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto, um dá 30, outros 60 e outros 100 por um. Depois de ter ouvido a palavra, podemos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Estamos agora preparados para escolher o propósito que nos ajudará a nos tornar profundos, como um bom terreno arado e bem adubado para receber a semente da palavra. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática o propósito que escolhemos.
adubar o terreno do nosso coração. Paz e alegria a todos. Para produzir frutos de santidade. Paz e alegria a todos. Sementes de uma nova geração. Ninguém pode acabar com aquilo que Deus mesmo plantou. Você tem em si a força pra recomeçar. Separe o bem do mal e não se entregue ao mal, que eu sei do seu lado está. Somos sementes de uma nova geração. Ninguém pode acabar com aquilo que Deus mesmo plantou. Você tem em si a força pra recomeçar. Separe o bem do mal e não se entregue ao mal, eu sei do seu lado estar. Estar dentro de alguém é mais do que se possa imaginar. Dentro de você seguirei sempre a te amar. Você pode acreditar. Tente lembrar que um dia eu te comparei com a menor das sementes que mal dá pra enxergar. Te asseguro, não vou desistir de um dia te plantar. Tenho visto você procurar um lugar pra se encaixar. Me angustio em ver que não consegue ser feliz se eu não te enxertar em mim. Sua busca não terá fim se eu não te enxertar em mim. Sua busca não terá fim. Estar dentro de alguém é mais do que se possa imaginar. Dentro de você seguirei sempre a te amar. Você pode acreditar. Tente lembrar que um dia eu te comparei com a menor das sementes que mal dá pra enxergar. Te asseguro, não vou desistir de um dia te